Muito obrigado. Eu gostaria de convidar o próximo apresentador sobre detecção de drone com auxílio de rede neural convolucional. É o Capitão Arantes. Obrigado, capitão. Senhores, boa tarde. Sou o capitão de infantaria Arantes. Nosso trabalho de detecção de drones com auxílio de rede neural convolucional foi feito em conjunto com o capitão de infantaria Caleb, sob orientação do professor Álvaro Damião. Então, de forma a introduzir o nosso tema do trabalho, os drones, como fala o próprio título do trabalho, vem sendo utilizado de forma muito efetiva e de forma revolucionária no conflito aqui da Ucrânia e da Rússia. Mas não só a aplicação bélica dos drones tem sido motivo de preocupação. Há aqui também a preocupação no uso de espionagem industrial dos drones. A gente também tem o uso de transporte de itens ilícitos para dentro de presídio, sobrevoo de drones em área de multidão de drone de forma recreativa, sem um certo controle, sem utilizar da forma correta o drone. Além também do sobrevoo sobre a área aeroportuária. Então, que também é uma preocupação pelo transtorno operacional administrativo que gera, além do risco à segurança de voo. Então, isso aqui também tem causado grande problema aí ao redor do mundo. E também a utilização do drone como fins de espionagem a quartéis, a localidades de acesso restrito, enfim. Então, todos esses problemas que os drones podem causar, os drones eles vêm como uma forma de solucionar muita coisa, mas também a gente tem que se preocupar com muitos aspectos do drone. Então, nosso trabalho está inserido nesse contexto. E algumas características dificultam ainda mais a detecção desses drones de forma a impedir o uso incorreto, vamos dizer assim, do drone em determinados locais. Então, a baixa RCS dificulta a detecção por meio de sensores de radares convencionais e a baixa emissão eletromagnética, seja pelo controle, a comunicação entre o controle e o drone, seja pela comunicação via satélite e até mesmo a emissão eletromagnética. Então aqui, não está muito bom de ver, mas aqui são 3 objetos diferentes. Aparentemente a gente não consegue identificar, mas é um drone, uma aeronave de grande porte e um pássaro. Então, o drone está nessa imagem aqui. Caso o drone estivesse, por exemplo, voando em uma posição mais baixa, em contraste com essa área da plantação, seria muito mais difícil de detectar. Então, o nosso trabalho visa apresentar um modelo que favoreça a detecção do drone em ambientes complexos, de dificuldade atmosférica, no sentido de neblina, fumaça, esse tipo de coisa. E, então, o nosso objetivo, como que a gente vai apresentar esse modelo, essa solução? Então, o objetivo é utilizar um laser de CO2, comprimento de onda de 10,6 micrômetros, expandido, de forma a iluminar um drone em voo. A reflexão desse laser no drone vai ser captada por um sensor, trazendo para nós como resultado uma imagem no infravermelho longo. Então, como que a gente, a partir daí, como é que a gente seguiu no trabalho? A gente montou um dataset com imagens desse modelo, montando um dataset para treinamento e validação de rede neural em primeira etapa e, posteriormente, ativando essa rede neural num outro dataset. Quais materiais, então, que nós utilizamos? Nós utilizamos um drone preso em laboratório, de forma que ele voasse dentro do nosso feixe expandido, para que a gente tivesse a certeza que a reflexão que a gente estava observando fosse do laser. Esse é o nosso laser utilizado, como eu falei, de 10,6 micrômetros, potência máxima de 30 watts. Para o experimento, a gente manteve em 12 watts, 40% da potência máxima, mas o feixe concentrado é de 3,5 milímetros, então a gente precisava expandir esse feixe para que o drone voasse dentro desse feixe laser. Então a gente usou esse conjunto de 2 lentes côncavo-convexas, de forma a expandir o feixe, poder colocar o drone dentro desse feixe e captar a sua reflexão. E o sensor que nós utilizamos, a Iris Pro, uma câmera termal, ela opera na faixa de 7,5 a 13,5 micrômetros.
cedida aí pelo IAV com apoio da Fundação Casemiro Montenegro. As ferramentas computacionais, então o software da própria câmera nós utilizamos, ele fornece uma ferramenta que foi muito útil para a gente, que é o controle, o ajuste da temperatura, de forma que a gente conseguisse ver exatamente a reflexão do laser e não a reflexão de outras fontes no drone. O label IMG para rotular nosso objeto de interesse e poder gerar o nosso dataset de treinamento de rede neural. E a gente usou o algoritmo YOLO, na versão 4. Então, a metodologia. O nosso objetivo foi a busca pelo sinal gerado da reflexão do feixe de laser de CO2 no drone, em movimento e captado pelo nosso sensor infravermelho. Mas como que a gente vai saber se o sinal que a gente está observando é de fato o sinal refletido pelo laser e não de outra fonte? Então, nós estabelecemos 5 fases no nosso experimento. Primeira fase, a gente manteve registrando tudo com a câmera. A gente manteve o drone e o laser desligados. A segunda fase, a gente ligou apenas o drone, mantendo o laser desligado. Terceira fase, com o drone ligado, ligamos o laser. Depois desligamos apenas o drone e, por fim, desligamos o laser. Com isso, a gente conseguiu montar um gráfico, porque o nosso software da câmera ele estabelece as temperaturas que são observadas no objeto. Então, em cada fase, nós observamos a temperatura máxima refletida naquele objeto. Então, na primeira e na segunda fase, com o laser desligado, a temperatura se manteve constante. Quando nós ligamos o laser na fase 3, começamos a observar picos de temperatura. Na realidade, era o reflexo do comprimento de onda do laser no drone sendo observado pela câmera. Na quarta fase, quando nós desligamos o drone, ainda assim tivemos pico de temperatura, ainda tendo essa reflexão. E na quinta fase, quando desligamos o laser, não observamos mais essas reflexões, como era esperado. Então o software, aqui é uma imagem sem a gente ajustar a temperatura, e aqui está o drone. Então aqui os cabos prendendo o drone, e agora a gente vai ajustar a temperatura, de forma que a gente observasse apenas a reflexão do laser no drone. A gente observa só alguns sinais. É isso aqui que nós buscamos, e são essas imagens que nós montamos no nosso dataset. Então, aqui está uma imagem sem o filtro, a imagem como nós vemos sem ajuste no filtro, e aqui a imagem com filtro. Então, é apenas esse sinal que nós utilizamos para montagem do nosso dataset. Então, nós obtivemos 98 imagens, de forma que 69 para treinamento, 15 validação e, posteriormente, 14 para ativação. Alguns exemplos das imagens utilizadas. Então, como eu havia mostrado anteriormente, apenas sinais, de forma que não, olhando assim de forma crua, a gente não consegue identificar o drone. Mas a gente, trabalhando com aqueles filtros da câmera, a gente sabia que a reflexão do laser no drone. Então, os resultados do nosso treinamento. Então, a curva aqui de perda foi satisfatória, abaixo de 2%. E a precisão do nosso treinamento, ela se encerrou como uma média entre as duas classes de drone e não drone, já que tinha objetos na imagem que não eram drone, então nós tínhamos que caracterizá-los assim. Ficou uma média de precisão de 85%, interseção sobre a união, que relaciona as caixas delimitadoras previstas com as reais, 73%. Precisão dos verdadeiros positivos relacionando com os falsos positivos de 100%. A sensibilidade, verdadeiros positivos com falsos negativos, 67%, e a média harmônica das duas métricas, 80%. Para o objetivo do nosso trabalho, que era a prova desse conceito da reflexão, se a gente conseguiria detectar apenas a reflexão, a gente entendeu que essas métricas foram satisfatórias. Usando aquelas 14 imagens para ativação, nós obtivemos apenas não, mas um número que nos interessou bastante, foram 10 imagens com detecção, sendo que em algumas imagens com mais de um objeto detectado. E essas detecções corretas, vou mostrar posteriormente um gráfico que qualifica de forma melhor, e 2 detecções incorretas, objetos que classificou como drone, na realidade eram um suporte do drone, e o cabo, e objetos classificados como não drone, na realidade eram drone. Então aqui os graus de confiança do nosso modelo após o treinamento.
Então, 71% das imagens colocadas para ativação, nós obtivemos detecção nelas. Desses 71%, 81% foram detecções corretas. Uma média do nosso grau de confiança de 72%, considerada também satisfatória para o objetivo do trabalho. Como observações finais, então, o desempenho do nosso software, ele atendeu bastante, porque ele facilitou a gente utilizar as imagens, o software nas imagens, utilizando como se fosse um filtro passa-faixa, que a gente só observava os comprimentos de onda de interesse. As métricas do nosso treinamento foram superiores a 60% e detecção em 71% das imagens. E esse trabalho, com essa prova desse conceito, permitiu que a gente extrapolasse para o ambiente exterior para dissertação de mestrado. Então, para esse trabalho, ele serviu de trampolim para a prova do conceito que a gente estava buscando. E algumas oportunidades de melhoria. Então, a versão que nós utilizamos do algoritmo YOLO foi a versão 4, mas a gente tem até a versão 8 já, então a tendência é que o nosso treinamento se tornasse mais efetivo. E mudar nosso conjunto de imagens. A gente pode mudar o ambiente, pode mudar o drone, pode mudar a forma que a gente obteve essas imagens. E obter essas imagens para treinamento e validação de uma forma e para ativação de outra forma, que para esse trabalho a gente obteve o mesmo experimento e só dividiu as imagens. Não usou as mesmas imagens, mas no mesmo experimento. Então, após o nosso treinamento, validação e ativação posterior da rede neural, foi possível demonstrar a viabilidade dessa abordagem para detectar drone utilizando uma energia a iluminá-lo. E se mostrou como uma ferramenta útil, né, que ela pode melhorar as detecções, principalmente em ambientes noturnos ou inseridos em locais com fundos complexos, que eu falei aquela dificuldade de enxergar o objeto pelo contraste. As referências utilizadas, então, alguns papers sobre detecção automática de objetos, sobre rede neural, dissertações de mestrado aqui do próprio PPGAL nos embasaram bastante, manuais técnicos com as informações dos equipamentos. Queria agradecer aqui a oportunidade, também não posso deixar de agradecer ao IAV pelo fornecimento de pessoal e material para esse trabalho e a Fundação Casimiro Montenegro também, que colaborou bastante com um empréstimo da câmera. Não é uma câmera barata, mas é um sensor que nos atendeu bastante. Agradeço a todos pela atenção e fico à disposição aí para questionamentos. Obrigado. Muito obrigado, Capitão Arantes. Só queria fazer uma correção no que eu falei inicialmente. A sessão é de 50 minutos, mas entre essa sessão e a próxima, teremos um intervalo de 10 minutos. Tecnicamente, estamos entrando no intervalo, mas podemos ficar aqui para os questionamentos, se assim o desejarem. Obrigado, Coronel. Eu queria fazer a pergunta para o Capitão Arantes. Qual a interação que vocês tiveram com projetos no IAV? E dessa pergunta sai também uma segunda, que você vislumbra a aplicabilidade desse método para projetos, caso ainda não tenham? Sim, primeira pergunta, a interação com o IAV, o pessoal lá da parte de rede neural convolucional, de visão computacional, nos auxiliaram bastante com o fornecimento de não só do equipamento, como de know-how, como se proceder com essa forma, pelos constantes projetos que já tem com relação a sensoriamento remoto, de detecção de objetos ou objetos em imagens. As câmeras, a câmera foi utilizada, o laboratório foi utilizado do IAV, laser e o expansor também. Então, os materiais foram de suma importância pelo IAV e de pessoal também. Com relação à segunda pergunta, foi da possibilidade. Você se vislumbra utilizar desse trabalho para a melhoria de algum projeto ou outro, né? Essa interação, visto que até você mencionou, é um mestrado, né? Então, Sim. isso pode prolongar, né? Sim, a princípio a gente focou nesse trabalho por ser uma abordagem diferente da que a gente costuma ver, de observar somente o drone
e não observar aquela imagem, a partir dali detectá-lo, né? E não sendo iluminado. A gente sabe que tem outros trabalhos com drone lá no IAV, a gente ainda não estreitou esse laço por conta do objetivo agora ser o mestrado, mas agora que a gente já está finalizando essa parte, com certeza é muito possível a gente auxiliá-los e receber auxílios para outros projetos, sem dúvida. Obrigado. Já tive a oportunidade de falar com o senhor. Sim, gostaria só de destacar que, apesar de estar ali, temperatura é uma temperatura aparente, né? A gente já tinha conversado sobre isso. Mas a pergunta, primeiro, agradecer bastante na linha de pesquisa, porque eu gosto disso aí, a gente sabe, eu trabalho com equipamento termal, então é um prazer ver sendo aplicado a tecnologia. E a pergunta, vou levantar para você cortar, por que dessa faixa que você usou? Se você acredita que outras faixas seriam até melhores? E por quê? E qual a faixa de temperatura aparente que você viu ali do sensor? A gente sabe que é aparente, mas você mostrou um gráfico com várias temperaturas. Que sinal é esse que você está recebendo, assim, em intensidade? Obrigado, Marco. Bom, a gente sabe que os equipamentos nem sempre estão disponíveis para aquilo que a gente pretende fazer. Então, para esse trabalho, a gente precisou casar uma série de equipamentos. Se a gente só utilizasse o laser, do jeito que a gente tinha ali, a gente não conseguiria o nosso objetivo. Então, a gente precisava do laser e a gente precisava de um expansor. O expansor que a gente tinha era justamente o que aceitava a transmitância no 10.6 micrômetros. A gente precisava de um laser uma reflexão no drone. E a gente precisava de uma câmera que, naquela faixa, obtivesse as imagens. Então, o casamento perfeito de resultado. Mas para a prova do nosso conceito, ela atendeu perfeitamente. E aqueles picos que a gente observou de temperatura, eles chegaram até... Não é a temperatura do objeto, obviamente, até porque essa temperatura ela varia de 0,1 e 0,1 segundo. Então, dificilmente ia chegar. Antes do laser ser ligado a 27 graus. Depois disso, a gente observou temperaturas chegando a 80, 70, 180 graus, que eram aqueles picos que, na realidade, é o comprimento de onda. Então já foi, depois que a gente testou esse conceito em laboratório, aí a gente viu essa viabilidade. E então aí a gente, com auxílio também do pessoal do IAV, a gente obteve a boa vontade do Major Marielso para pilotar 3 voos lá para a gente, 3 drones diferentes, para que a gente obtivesse, ativasse a nossa rede neural treinada em laboratório, com mais imagens do que a gente apresentou aqui, nesses drones de fora. Então, o objetivo era o quê? Que a gente treinasse a nossa rede neural em laboratório e fosse detectar qualquer drone que passasse. Então, a gente teve alguns resultados bem interessantes. Ainda assim, o esperado era que a gente observasse drones parecidos com o que a gente treinou e, de fato, foi o que aconteceu. A gente voou o Phantom 4, não sei se os senhores estão familiarizados, mas é um drone mais que a câmera ela vai embaixo dele, ele tem uma estrutura maior, então teve uma detecção não ruim, mas não tão boa quanto outros. O Mavic, que tem uma estrutura diferente desse que a gente treinou em laboratório também, foi um pouco melhor, mas nem tão boa. E o Spark, que era o mais parecido com o drone treinado em laboratório, foi o que teve o resultado próximo a 100% de detecção. Também.
Deixa eu então fazer uma pergunta. Na verdade, o modelo que a gente adotou aqui acaba criando um viés que as perguntas vão geralmente para a última apresentação. Vou tentar quebrar um pouco esse viés, fazendo uma pergunta para o Major Marcos Costa. Agora, uma dúvida até minha mesmo. Você falou de pelo menos 2 tipos de caracterização, calibração de sensores orbitais, né? Uma é que está sendo desenvolvida atualmente no projeto CESIL do IAV, se estão em conjunto lá no... E a outra é essa questão de fazer a caracterização com auxílio de um outro sensor cuja caracterização seja confiável para ajudar um segundo, né? Essas duas vertentes de calibração, elas podem trabalhar em conjunto, ou seja, eu posso fazer de uma maneira um satélite e depois fazer de uma maneira mais simples a outra, como você vislumbra isso? Eu entendi a primeira que o senhor falou, desculpa. Você tem a questão da calibração vicária, né? Certo. Você falou que logisticamente ela é mais pesada, tal, só que tem uma precisão bem confiável. A segunda maneira seria eu, a partir de um sensor do qual eu já conheço a calibração, eu usar ele como auxílio para calibrar um segundo, Certo. cruzada, sobre o qual eu tenho dúvida, né? Esses 2 modelos de calibração, eles são complementares. Como a gente poderia trabalhar isso? Coronel, acredito que sejam complementares. Até vou pedir ajuda ao professor Rui para ver se eu... não li nada a respeito de serem feitas em paralelo, não. Mas eu acho que, de tudo que eu li, nada impeditivo de serem feitas em paralelo ou de uma maneira complementar. Então, o professor Rui quer complementar algo? Alô? Em geral, essas 2 calibrações são realizadas e para verificar se existe algum desvio nessas calibrações, seja num sensor ou no outro. Claro que a gente tenta sempre a vicária, porque ela é mais precisa, mas a gente, sempre que possível, tenta fazer as 2. Nem sempre, e porque a calibração cruzada é isso de você baterem tanto satélites, sensores, características iguais nas órbitas distantes. É por isso que cada tenta para ficar. Então, na verdade, falta 1 minuto para acabar o intervalo, a outra sessão já vai começar. Então, agradeço a presença, né, agradeço as apresentações e mais uma salva de palmas para os nossos apresentadores.